Catedral Diocesana de Xingu Altamira apresenta Em Missão. Olá, meu irmão, minha irmã, mais um dia, mais um encontro com você nessa live para falar sobre a festa de Corpus Christi. O que é que nós vamos falar sobre Corpus Christi? Vamos falar sobre a história, um pouquinho da história de Corpus Christi e também alguma coisa sobre a tradição que nós temos, principalmente aqui no Brasil, dos enfeites de ruas para a celebração desse dia. A celebração de Corpus Christi nos remonta àquele momento em que Jesus, na instituição da Eucaristia, que depois nós entendemos, nós católicos, como a criação da missa, em que está escrito nos 4 evangelhos, em que Jesus toma o pão, depois o vinho, dá graças e nos recomenda que possamos fazer isso em sua memória. Portanto, é uma celebração do memorial. A celebração de Corpus Christi é a celebração do memorial da morte e ressurreição de Jesus, nos lembrando esse grande evento do Senhor de maneira todo especial, e é um gesto que não só o Senhor nos pede que possamos repetir e sermos fiéis a essa repetição, mas também que façamos isso no nosso dia a dia, tirando como uma grande lição a partilha na nossa vida. Para falar da festa de Corpus Christi, é importante ficar claro que até o primeiro milênio não existia essa festa de Corpus Christi. Ela já vem no segundo milênio da história da igreja. E começou com um movimento eucarístico. E o berço mesmo foi a abadia de Cornilon. Segundo a história, aí por volta do ano 1124, é que já tem dados históricos de que existiam lugares nessa abadia em que já se fazia, por exemplo, a adoração, a Eucaristia, já se dava a bênção com o Santíssimo Sacramento, e já aí começa a usar também aquele sininho que até hoje a gente usa nas missas no momento da elevação do pão e do vinho no ato da consagração. Então, aquele sininho não é algo que vem desde a origem da igreja. Já surgiu aí depois já no segundo milênio, nesse contexto da festividade do corpo de Cristo. Aqui tem alguns dados importantes para a fixação dessa grande festa em toda a nossa Igreja Católica. Veja bem, segundo alguns relatos, dizem que tinha ainda jovem, uma menina chamada Juliana. Essa moça, Juliana, depois ela se tornou freira e ela teve uma revelação, e nessa revelação o Senhor Jesus apareceu a ela e pediu que se instituísse um dia no calendário litúrgico da igreja para o corpo do Senhor, uma festa de Corpus Christi. Juliana, mais tarde, depois irmã, foi até um dos bispos, e precisamente
a um bispo por nome era o bispo de Liege, o Dom Robert, e ela foi até ele pedindo que se instituísse um dia para essa festividade. Ele então, em consideração, ela revelou esse pedido, essa visão que ela teve, essa revelação de Jesus ao bispo, e expressou esse desejo que o Senhor tinha. Depois o bispo então criou na sua paróquia essa festividade. Começou primeiro aí em uma paróquia e depois ele estendeu a toda a sua diocese. Lembrando bem que também logo mais outros bispos que viram aquela festividade começaram também a levar essa experiência às suas dioceses. Lembrando aqui que nós estamos na Bélgica, isso era na Bélgica. Mais tarde, ela também, a Juliana, ela falou esse segredo da aparição de Jesus a um moço chamado de Jacques. Jacques seria o homem que mais tarde seria nada mais, nada menos que o Papa Urbano IV. Mas até então, quando ela revela essa aparição de Jesus, ele ainda não era o Papa Urbano IV. Depois, ele se tornou Papa Urbano, com o nome de Urbano IV, e aconteceu um outro fato. Veja bem, também essa experiência lá nessa diocese de Dom Robert, na diocese de Liege, e as experiências nas outras dioceses já serviram para os bispos foram se juntando, pedindo ao próprio Papa que estabelecesse um dia na igreja para a festa de Corpus Christi. O Papa até então, com vários pedidos, por enquanto não tinha ainda estabelecido essa regra. Até que então aconteceu um outro dado importante que vai servir para fortalecer o pedido dos bispos. Acontece em Roma um grande milagre em torno da Eucaristia. Um determinado padre alemão que não acreditava na transubstanciação. O que é transubstanciação? A transubstanciação é o que a igreja chama de transformação das espécies do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus, a partir da consagração, quando se suplica o Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho. Então acontece aí a mudança, não é mais o pão e o vinho não é mais o vinho, mas o corpo e sangue de Jesus. Acontece que esse padre alemão, ele não acreditava, embora fosse padre, ele não acreditava muito nessa revelação que a igreja nos tem dado e nos tem mostrado. Ele foi para a Itália e na Itália, enquanto celebrava a missa, aconteceu um grande milagre. No momento em que o padre celebrava, fazia a consagração, conta a história que o vinho, a hóstia, se transformou, começou a sair sangue. E esse sangue se transbordou e molhou o corporal, o altar, e ele ficou assim sem entender. Levou essa história ao Papa Urbano, que pediu a um outro bispo que averiguasse essa situação.
o outro bispo foi até lá na igreja para ver e constatar se realmente era ou não era aquilo que o padre havia falado. E ele constatou que realmente era tudo como o padre havia falado. Houve, na verdade, aí um grande milagre em que as espécies se transformou realmente no sangue de Jesus. Levaram então o tecido para Roma e o Papa veio ao encontro e ali entregou esse material que está guardado até os dias de hoje em Roma, como uma prova desse grande milagre, que já foi também constatado, que realmente era sangue. Isso serviu para sensibilizar o Papa Urbano IV, que a partir do pedido dos bispos que já faziam essa experiência da celebração de Corpus Christi na Bélgica, e a partir da revelação da irmã Juliana do pedido de Jesus que tivesse um dia dedicado ao corpo do Senhor para se fazer essa celebração de adoração a Jesus, de súplica e de manifestação da fé para a conversão das pessoas, ele então criou no ano de 1264 o dia da festa de Corpus Christi, precisamente no dia 11 de agosto de 1264. Essa foi um pouco a história envolvendo aqui o decreto de criação desse dia em toda a igreja no mundo inteiro. Por isso, a festa que acontece sempre após a celebração da Santíssima Trindade, no domingo, na quinta-feira. Quinta-feira por quê? Porque a quinta-feira também é homenageada como o dia em que Jesus instituiu a Eucaristia. Por isso, a quinta-feira, a primeira quinta-feira após o dia da celebração da Santíssima Trindade. Alguém pode perguntar quais foram os milagres atribuídos ao Santíssimo Corpo do Senhor. Além do que a gente já citou, que serviu para sensibilizar o Papa Urbano, gostaria de lembrar outra aqui que aconteceu no século VIII da era cristã, lá em Lanciano, na Itália. Diz a história que foi o padre que, enquanto celebrava a Eucaristia, a missa, enquanto elevava o pão se tornou em carne humana. E essa carne foi depois recolhida e, claro, foi investigada e foi guardada. E veja bem, depois de muitos e muitos séculos, já no ano de 1971, um professor de anatomia chamado Odoardo Lindi, ele fez um estudo desse tecido e confirmou que realmente o tecido é um tecido cardíaco, quer dizer, do coração, e o sangue também ele confere com o mesmo que estava no sudário, que provavelmente, segundo os estudos, tem mostrado que corresponde ao sangue de Jesus. E só o fato de essa carne estar intacta e guardada até hoje já é um grande milagre, ela não ter apodrecido, atravessado séculos e séculos. E depois o fato de que é um músculo do coração e que se transformou aí de um pãozinho, a gente diria, da hóstia, se transformando nessa carne humana. É a manifestação de Deus para revelar que realmente ele está presente na Eucaristia. Além disso, há vários e vários outros milagres. Mas também gostaria de lembrar
nessa nossa explanação sobre a festa de Corpus Christi, os costumes do nosso povo. Por exemplo, quando a gente celebra a festa de Corpus Christi, nas ruas, as procissões, o povo costuma enfeitar as ruas. E olhando um pouco a história, diz que esse costume aqui no Brasil ele teve início lá em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, precisamente em Ouro Preto, e essa tradição ela veio trazida pelos imigrantes açorianos, e daí se espalhou esse costume pelo Brasil. Aqui na nossa diocese do Xingu, todas as nossas paróquias, algumas mais, outras menos, mas costumam também fazer os enfeites, às vezes na porta da igreja. Brasil Novo merece um certo destaque, porque a paróquia lá é dedicada ao Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E ali eles já têm o costume de enfeitarem as ruas em que vai passar a procissão. E o material geralmente usado para os enfeites da procissão é a serragem, pó de café, trigo, e vários cal, né? E vários outros elementos, que se torna nas ruas uma verdadeira obra de arte. Essa arte é também uma manifestação de oração e de adoração ao Senhor na Eucaristia. A celebração de Corpus Christi, além de ser uma grande festa de manifestação da nossa fé no Senhor Jesus, que nos pediu que fizéssemos sempre em sua memória e participássemos da comunhão também em sua memória, nos ensina que quando existe partilha, não existe a falta. Quando existe a partilha, existe a realização da comunhão e da felicidade completa. A felicidade se dá, então, na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.